Olá! Vamos continuar aquele capítulo que eu interrompi num pedaço, o capítulo 18. Vamos dar continuidade, tá bem? Nós paramos assim, né? Eu vou ler dois diálogos, só para a gente pegar a sequência. Está conversando, né? Eles estão dançando, o Sr. Darcy com a Elizabeth, e estão numa conversinha lá meia complicada, né? Então, as últimas duas frases foram as seguintes: mas se não o desvendo agora, nunca mais terei outra oportunidade. Não pretendo de modo algum constituir entrave ao seu prazer, replicou ele friamente. Ela nada acrescentou, e após alguns minutos mais de dança, separaram-se em silêncio, cada um para seu lado, e descontentes, embora a um grau diferente, pois no peito de Darcy existia, por ela, uma ternura, de certo modo poderosa, que em breve lhe granjeou o perdão e direcionou todo o seu rancor para outra pessoa. Não fazia muito tempo que tinham se separado quando a senhorita Bingle se aproximou de Elizabeth e, com uma expressão de altivo desdém, abordou-a nos seguintes termos: então, senhorita Elisa, encontra-se sob o encanto de George Wickham? A sua irmã esteve há momentos a falar-me sobre ele e fez-me centenas de perguntas. Mas vejo que, entre as suas outras confidências, ela se esqueceu de mencionar para a senhorita que era o filho do velho Wickham, o caseiro do falecido Sr. Darcy. Contudo, como sua amiga, a aconselho a não confiar cegamente no que ele diz quanto ao Sr. Darcy ter agido injustamente com ele. Não passa de uma tremenda mentira. Ao contrário, ele tem sido de uma bondade notável com esse cavalheiro, mesmo que George Wickham tenha se portado de modo infame com o Sr. Darcy. Não estou a par dos pormenores, mas sei que a culpa não reside de modo algum no Sr. Darcy. Que ele não suporta ouvir sequer mencionar George Wickham, e que, embora meu irmão não pudesse evitar incluí-lo no convite aos oficiais, ele ficou deveras contente ao verificar que o outro tivera o bom senso de não aparecer. Por si só, sua vinda para esta região denota uma insolência atroz e espanta-me que ele tenha se atrevido a tanto. Tenho pena da senhorita Elisa por descobrir deste modo a culpabilidade do seu favorito. No fundo, dada a descendência dele, não se poderia esperar muito melhor. A culpabilidade e a origem humilde parecem, pelo que acabou de me dizer, ser a mesma coisa, respondeu Elizabeth irritada. Não a ouvi acusá-lo de nada de mais grave, a não ser o fato de ele ser o filho do caseiro do Sr. Darcy. E sobre isso pode estar certa de que ele mesmo me informou. Perdoe-me então, replicou a senhorita Bingle, afastando-se com um sorriso de desdém. Desculpe a minha intromissão. Foi por bem que o fiz. Criatura insolente, desabafou Elizabeth. Está muito enganada se pensa em influenciar-me por meio de ataque tão torpe como este. Nele não vejo outra coisa senão a sua obstinada ignorância e a malícia do Sr. Darcy.
Procurou então sua irmã mais velha, que se encarregara de obter informações com o Sr. Bingle. Jane recebeu-a com um sorriso de tão doce complacência e uma expressão de tão radiosa felicidade que indicava bem quão satisfeita ela se sentia com as ocorrências da noite. Elizabeth imediatamente percebeu o estado de espírito da irmã e, no mesmo instante, tanto a sua solicitude com Wickham quanto o seu ressentimento contra os inimigos dele e todo o resto cedeu perante a esperança de Jane encontrar no caminho da verdadeira felicidade. Vinha saber, disse ela, tão sorridente quanto a irmã, quais os resultados das tuas inquirições sobre o Wickham. Mas receio que estivesses demasiado ocupada com coisas bem mais agradáveis para pensar numa terceira personagem, pelo que te perdoo de todo o meu coração. Não, replicou Jane, não o esqueci, mas nada tenho de satisfatório para te contar. O Sr. Bingle não sabe de toda a história e desconhece por completo quais as circunstâncias que particularmente ofenderam o Sr. Darcy. Mas ele responde pela conduta irrepreensível, probidade e honra de seu amigo, e está perfeitamente convencido de que o Sr. Wickham merecia muito menos atenções do que aquelas que recebeu do Sr. Darcy. Custa-me lhe dizer, mas tanto pelo relato do Sr. Bingle quanto pelo da sua irmã, o Sr. Wickham não é de modo algum um jovem respeitável. Receio que ele tenha sido muito imprudente e, com isso, tenha merecido perder a consideração do Sr. Darcy. O Sr. Bingle não conhece o Sr. Wickham? Não, nunca o tinha visto antes até aquela manhã em Meryton. Então tudo o que ele sabe foi contado pelo Sr. Darcy. Neste ponto, dou-me por satisfeita. Mas o que ele lhe disse sobre a pensão? Ele não se recorda exatamente das circunstâncias, embora mais de uma vez as tenha ouvido da boca do Sr. Darcy. Contudo, ele crê que ela lhe foi legada condicionalmente apenas. Não duvido nem um instante da sinceridade do Sr. Bingle, disse Elizabeth com veemência, mas espero que compreenda que afirmações apenas não bastam para me convencer. A apologia do Sr. Bingle sobre amigo é sem dúvida digna de consideração, mas uma vez que ele desconhece parte da história e o resto lhe foi contado pelo próprio amigo, não vejo outra alternativa senão conservar a opinião que já antes tinha sobre esses dois cavalheiros. Posto isso, mudou o rumo da conversa para um assunto mais querido de ambas, e com relação ao qual não podia haver diferenças de opinião. Elizabeth escutou encantada as sorridentes, mas comedidas, esperanças que Jane alimentava a respeito de Bingle, e disse tudo o que estava em seu poder para aumentar a confiança da irmã nelas. Como, entretanto, o próprio Sr. Bingle se aproximou, Elizabeth retirou-se para junto da senhorita Lucas, e ainda mal tivera tempo para lhe responder às perguntas sobre seu último par, quando o Sr. Collins se aproximou e, com grande alvoroço,
contou que, para sua felicidade, acabara de fazer importantíssima descoberta. Descobri, disse ele, graças a uma coincidência extraordinária, que se encontra aqui na sala um parente próximo da minha protetora. Foi por acaso que ouvi esse cavalheiro mencionar à jovem senhora que faz as honras da casa os nomes da sua prima, a senhorita de Burgh, e da mãe dela, Lady Catherine. É maravilhoso como tais coisas podem ocorrer. Estava bem longe de poder imaginar o meu encontro nesta festa com talvez um sobrinho da própria Lady Catherine de Burgh. Dou graças por esta descoberta ter sido feita a tempo de eu poder lhe apresentar os meus cumprimentos. Não vai apresentar a si próprio ao Sr. Darcy, pois não? É evidente que vou, e naturalmente pedir perdão por não o ter feito antes. Estou certo de que ele é sobrinho de Lady Catherine, e nesse caso estará em meu poder assegurar que Sua Excelência se encontrava bem quando a deixei, fez ontem precisamente 8 dias. Elizabeth tudo tentou para se dissuadi-lo de tal projeto, assegurando que o Sr. Darcy apenas veria impertinência na atitude de falar com ele sem apresentação prévia. O Sr. Collins escutou-a com o ar decidido de quem vai seguir a própria inclinação. Quando ela terminou, ele respondeu: Cara senhorita Elizabeth, tenho a mais elevada opinião do primoroso bom senso que a orienta em todos os assuntos ao alcance do seu entendimento. Porém, deixe-me lembrar-lhe que existe uma grande diferença entre as formalidades de protocolo estabelecidas entre os leigos e aquelas que regulam o clero. Considero a profissão clerical equiparada em dignidade à mais elevada categoria social do reino. Por tudo isto, rogo-lhe que me permita seguir os ditames da minha consciência numa ocasião como esta, que me leva à realização daquilo que considero um dever da minha parte. No caso presente, eu me considero, tanto pela educação quanto pela experiência, mais capacitado a decidir sobre o que é correto fazer do que uma jovem como a senhorita. Com uma reverência, afastou-se dela e tomou a direção do Sr. Darcy, cuja recepção ao seu ataque ela prescrutou ansiosamente. Seu espanto, ao ser assim abordado, se tornava bem evidente. O primo prefaciou o seu discurso com uma reverência solene, e se bem que ela não pudesse ouvir uma palavra do que ele dizia, era como se o estivesse ouvindo, e pelo movimento dos lábios percebeu as palavras perdão, Hunsford e Lady Catherine de Burgh. Vexava vê-lo expondo-se a tal homem. O Sr. Darcy olhava-o com uma surpresa ilimitada, e quando por fim o Sr. Collins o deixou falar, respondeu-lhe com um ar de fria delicadeza. O Sr. Collins, contudo, não desistiu de falar com ele de novo, motivo pelo qual o desdém do Sr. Darcy pareceu aumentar profusamente com a duração do segundo discurso, e uma vez terminado este, limitou-se a um ligeiro aceno e afastou-se em outra direção.
O Sr. Collins voltou então para junto de Elizabeth. Não tenho razões de queixa, acredite, disse ele, pelo modo como fui recebido. O Sr. Darcy pareceu-me encantado com o gesto. Respondeu-me com toda a delicadeza e até se dignou a elogiar-me, dizendo-me que sua consideração pelo elevado discernimento de Lady Catherine o assegurava de que ela nunca concederia um favor imerecidamente. Foi mesmo um belo pensamento. No conjunto, estou bastante satisfeito com ele. Deixa eu ver quanto falta aqui. Acho que eu vou parar por aqui e a gente segue no próximo vídeo. Tá? Deixa eu marcar aqui. No próximo vídeo a gente encerra esse capítulo, tá bom? Tchauzinho, obrigada. Like, comentário, divulgação, compartilhamento, tudo mais, tudo mais. Obrigada. Tchau.